Senhoras e senhores, preparem-se agora. Abriremos juntos um dos textos mais enigmáticos, simbólicos e impactantes de toda a Bíblia, o livro do Apocalipse. Escrito pelo apóstolo João, em meio ao exílio na ilha de Patmos. Este livro não é apenas uma revelação sobre o fim dos tempos. É uma mensagem de esperança, resistência e fé diante da perseguição e do caos. Aqui ouviremos descrições grandiosas, trombetas que anunciam juízos, selos que desvendam mistérios, criaturas que ultrapassam a lógica humana e a batalha entre o bem e o mal em sua forma mais intensa. Mas, acima de tudo, o Apocalipse traz a certeza de que, mesmo diante da escuridão, a vitória final pertence à luz. É um texto que exige atenção e coração aberto. Cada símbolo, cada metáfora, cada visão revela não apenas o destino da humanidade, mas também a promessa de um novo céu e uma nova terra. Portanto, ouça com cuidado. Não como quem busca apenas o fim da história, mas como quem procura compreender as entrelinhas de um dos maiores mistérios já escritos. Este é um convite à reflexão, à vigilância, mas também à esperança. Meu nome é Marcelo Fávaro e você vai ouvir agora Apocalipse, o livro selado e o cordeiro. Eu vi então à direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado de 7 selos. E eu vi um anjo poderoso que clamava em voz alta: "Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos?" E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e vê-lo. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e vê-lo. Mas um dos anciãos me disse: "Não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos." E vi no meio do trono e dos 4 seres vivos e no meio dos anciãos um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da direita daquele que estava sentado no trono. E ao tomá-lo, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um sua cítara e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. Os 4 primeiros selos, assim que o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, eu vi e ouvi um dos 4 seres vivos que dizia com a voz de trovão: "Vem!" Olhei e vi um cavalo branco, e quem o montava tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele partiu vencedor para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo que dizia: "Vem!" Saiu outro cavalo, cor de fogo, e a quem o cavalgava foi concedido desterrar a paz da terra, para que os homens se degolassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo que dizia: "Vem!" Olhei e eis um cavalo preto, e quem o montava tinha uma balança na mão. Ouvi alguém no meio dos 4 seres vivos que dizia: "Uma medida de trigo pelo salário de um dia, mais 3 medidas de cevada pelo mesmo preço."
Quanto ao azeite e o vinho, não os estragues. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivo que dizia: Vem! Olhei e vi um cavalo baio, e quem nele montava tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. O quinto e sexto selos. Foi quando abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar, com vida, os que tinham sido degolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que guardavam. Clamavam a grandes vozes, dizendo: Até quando, Senhor santo e verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada uma túnica branca, e lhes foi dito que ficassem calados ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros e de seus irmãos, que também haviam de ser mortos como eles. Vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol se fez escuro como uma veste de luto. A lua tornou-se toda sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira, agitada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. O céu enrolou-se como se enrola um livro, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. Os reis da terra e os magnatas, os chefes militares e os ricos, os poderosos e todo escravo e todo homem livre se ocultaram nas covas e nas penhas dos montes. Diziam para os montes e os penhascos: Caí sobre nós e ocultai-nos da face daquele que está sentado no trono e da cólera do Cordeiro, porque chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá resistir? O sétimo selo e as trombetas. Quando abriu o sétimo selo, houve no céu silêncio por espaço de meia hora. Eu vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Chegou o outro anjo e se pôs em pé junto do altar, com um turíbulo de ouro. Foram-lhe dados muitos perfumes para oferecê-los com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos para a presença de Deus. O anjo pegou o turíbulo e encheu com fogo do altar e o jogou sobre a terra. Houve trovões e vozes, relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. As 4 primeiras trombetas. O primeiro anjo tocou a trombeta. Granizo e fogo misturados de sangue foram jogados sobre a terra. A terça parte da terra virou brasa. A terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta. Foi lançada no mar como que uma grande montanha ardendo em chamas, e a terça parte do mar se converteu em sangue. Morreu a terça parte das criaturas que vivem no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu um astro enorme, ardendo como um facho. Precipitou-se sobre a terra a parte dos rios e das fontes de água. O nome do astro é Absinto. E se converteu em absinto a terça parte das águas. Muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta. Foi ferida então a terça parte do sol, da lua e das estrelas,
de sorte que escureceram em um terço. O dia e a noite perderam uma terça parte do seu brilho. Vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo com voz poderosa: ai, ai, ai dos habitantes da terra por causa dos restantes toques de trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. A quinta e sexta trombetas. O quinto anjo tocou a trombeta. Vi uma estrela que caíra do céu sobre a terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço e do poço subiu uma fumaça, como a fumaça de um grande forno. O sol e o ar escureceram por causa da fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos da terra. Foi-lhes dado o poder semelhante ao poder dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano a erva alguma da terra, nem a verdura ou árvore alguma, somente aos homens que não têm o selo de Deus na testa. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os atormentassem por 5 meses. O tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E os gafanhotos eram como cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça como que coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de um homem. Os cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes como dentes de leão. As couraças eram como couraças de ferro, e o ruído das asas parecia o ruído de carros com muitos cavalos que correm para a batalha. Tinham caudas com ferrão como escorpiões. Era na cauda que estava o poder de fazer mal aos homens por 5 meses. Tem por rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que vem ainda outros 2. O 6º anjo tocou a trombeta. Ouvi uma voz que saía dos cantos do altar de ouro, que está na presença de Deus. A voz dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos preparados para a hora, para o dia, para o mês e para o ano, a fim de matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões. Ouvi-lhes o número. Na visão também vi os cavalos e quem cavalgava. Tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão. Da boca saía fogo, fumo e enxofre. Com as 3 pragas pereceu a terça parte dos homens, a saber, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que lhes saíam da boca. O poder dos cavalos está na boca e na cauda. As caudas eram como serpentes, tinham cabeças que causavam dano. Mas os restantes homens, que não morreram como estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro e prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem podem ouvir, e nem andar, nem se arrependeram dos homicídios, nem dos malefícios, nem da prostituição, nem dos roubos. A mulher e o dragão. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher, revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Grávida, gritava nas dores do parto e com ânsias de dar à luz. Apareceu no céu outro sinal, e eis um grande dragão cor de fogo com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas.
A cauda varreu do céu a terça parte dos astros e os precipitou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher na dor do parto, a fim de lhe devorar o filho quando o desse à luz. A mulher deu à luz a um filho varão, que há de apacentar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho lhe foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde havia um lugar preparado por Deus para alimentá-la durante 1260 dias. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos combateram, mas não puderam vencer, e não houve mais um lugar para eles no céu. O grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que seduz o mundo todo, foi então precipitado para a terra, e com ele os seus anjos. Quando o dragão se viu precipitado sobre a terra, claro, pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz a um menino. Mas foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para voar para o deserto, o lugar onde seria alimentada por um tempo e 2 tempos e meio tempo, longe da vista da serpente. A serpente, porém, vomitou atrás da mulher como que um rio de água para arrastá-la, mas a terra veio em auxílio da mulher. Abriu a boca e tragou o rio que o dragão vomitara. E o dragão enfureceu-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E postou-se na praia do mar. As 2 bestas. Eu vi então subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes blasfematórios. A besta que vi era como uma pantera. Os pés eram como pés de urso, e a boca como a boca de um leão. O dragão lhe deu seu poder e trono em uma grande autoridade. Vi a primeira cabeça ferida de morte, mas a chaga mortal foi curada. E toda a terra maravilhada seguia a besta e adorava o dragão que tinha dado o poder à besta, e adorava a besta dizendo: quem é como a besta? E em quem poderia lutar como ela? Foi-lhe dada também uma boca para proferir palavras cheias de arrogância e blasfêmia, e lhe foi concedido o poder de agir durante 42 meses. E ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para insultar seu nome e sua tenda e os que moram no céu. Foi-lhe dado fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu o poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E adoraram todos os habitantes da terra cujo nome não está escrito, desde o princípio do mundo, no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, que ouça. Se alguém está destinado ao cativeiro, irá para o cativeiro. Se alguém mata pela espada morrerá. Nisto se baseia a perseverança e a fé dos santos. Eu vi outra besta que subia da terra, com 2 chifres, como chifres de um cordeiro, mas com a voz de um dragão. Exercia todo o poder da primeira besta em sua presença, fazendo com que a terra e todos seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Praticava grandes sinais, até fazer descer fogo do céu sobre a terra diante dos homens. Seduzia os habitantes da terra com os sinais que lhe fora dado praticar na presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferida pela espada e sobrevivera. Fora-lhe dado infundir espírito na imagem da besta, para a imagem falar e fazer perecer todos que não se prostrassem diante da imagem da besta. E conseguia que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
recebessem na mão direita ou na fronte a marca da besta. Ninguém podia comprar ou vender senão quem tivesse como marca o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui se requer sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. O Cordeiro e os Resgatados. Eu tive ainda uma visão. O Cordeiro estava sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que trazem seu nome e o nome do seu pai escrito em suas frontes. Eu vi uma voz do céu, como a voz de grandes águas, como a voz de grande trovão, e a voz que eu ouvi era de citaristas, tocando as cítaras, e cantavam um cântico novo diante do trono e dos 4 seres vivos e dos anciãos. Ninguém podia aprender o canto senão os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se mancharam com mulheres, mas são virgens. São os que seguem o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Foram resgatados dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em sua boca não se encontrou mentira. São imaculados. O juízo se prepara no céu. E vi outro anjo, que voava pelo zênite do céu e segurava o evangelho eterno para anunciá-lo aos habitantes da terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo em altas vozes: temei a Deus e lhe dai glória, porque chegada é a hora de seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que com o vinho de sua furiosa prostituição embriagou todas as nações. E mais um terceiro anjo o seguiu, dizendo com a voz forte: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na fronte ou na mão, beberá do vinho do furor de Deus, que sem mistura foi derramado na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não terão repouso dia e noite aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Nisto está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Sim, diz o Espírito, para descansarem de seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Olhei, e eis uma nuvem branca e alguém, como um filho de homem, sentado sobre a nuvem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Saiu do templo outro anjo, clamou com voz forte para aquele que estava sentado na nuvem: mete sua foice e corta, porque chegou a hora da colheita. Está madura a colheita da terra. Aquele que estava sentado na nuvem atirou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que está no céu, e também ele tinha na mão uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, que tinha um poder sobre o fogo, e clamou com voz forte para aquele que tinha a foice afiada, dizendo: atira a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque as uvas estão maduras. E o anjo atirou a foice sobre a terra e vindimou a vinha da terra. Lançou as uvas no grande lagar do furor de Deus, e a uva foi pisada fora da cidade. E o sangue saiu do lagar até atingir os freios dos cavalos,
por espaço de 300 quilômetros. As pragas das 7 taças. Depois vi abrir-se o templo da tenda da aliança no céu, e saíram do templo os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro, brilhante, e com os peitos cingidos por cinturões de ouro. Um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o templo se encheu de fumaça da glória de Deus e de seu poder. Ninguém podia entrar no templo enquanto não tivessem consumado as 7 pragas dos 7 anjos. Do templo ouvi uma voz forte que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro e derramou sua taça sobre a terra. Apareceu uma úlcera maligna e perniciosa nos homens, que tinham a marca da besta e se prostravam diante de sua imagem. O segundo derramou sua taça sobre o mar, e o mar virou sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo no mar. O terceiro derramou sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e as águas viraram sangue. Eu ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, aquele que é e que era, o Santo, porque assim julgaste, pois que eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, deste-lhes de beber sangue, e bem o merecem. E ouvi dizer do altar: Sim, Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado abrasar os homens com fogo, e os homens foram queimados por grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre as pragas, mas não se arrependeram para dar-lhe glória. O quinto derramou sua taça sobre o trono da besta, e o reino da besta se cobriu de trevas, e as pessoas mordiam a língua de dor. Blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas penas e de suas úlceras, mas não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água secou, de sorte que o caminho ficou livre para os reis que vêm do Oriente. Eu vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos e semelhantes a rãs. São espíritos dos demônios que fazem sinais e se dirigem para os reis da terra a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Feliz quem vela e guarda suas vestes, para não andar nu e não serem vistas suas vergonhas. E os reuniram num lugar que em hebraico se chama Harmagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu do templo uma voz forte que vinha do trono de Deus e dizia: Está feito. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto tão grande como nunca houve desde que existem homens na face da terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações desapareceram. E a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus, para lhe ser dado o cálice do vinho de sua cólera ardente. Sumiram todas as ilhas. Já não se encontravam montes. Uma tempestade de granizo com pedras de 20 a 30 quilos desabou sobre os homens. Os homens blasfemaram contra Deus por causa do flagelo de granizo, pois foi terrível. A prostituta e a besta. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo:
Vem, vem, eu te mostrarei o juízo da grande prostituta sentada sobre as grandes águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. E me levou em espírito para o deserto. Vi uma mulher sentada numa besta cor de escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher se vestia púrpura e escarlate. Estava adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e imundície da sua prostituição. Na fronte trazia escrito um nome: Mistério. Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Seu aspecto me encheu de grande assombro. Disse-me o anjo: de que te admiras? Eu te explicarei. O mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A besta que viste era, mas já não é, mas está para subir do abismo e depois caminhar para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde o princípio no livro da vida, ficarão admirados, vendo a besta, porque era e já não é, mas reaparecerá. Eis o sentido que encerra a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Significam 7 reis. 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou, mas, quando vier, permanecerá por pouco tempo. A besta que era e já não é, também é um 8º, que é dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que vês são 10 reis, que ainda não receberam a realeza, mas com a besta receberão poder de reis, por 1 hora. Eles, de comum acordo, emprestarão à besta seu poder e autoridade. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. E disse-me ainda: as águas que vês, em que está sentada a prostituta, são os povos e as multidões, as nações e as línguas. Os 10 chifres que vês e a besta odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque Deus lhe pôs na mente pôr em execução o seu plano e, de comum acordo, dar à besta a soberania até que se cumpram a palavra de Deus. E a mulher que viste é a cidade grande que tem a soberania sobre os reis da terra. A queda da Babilônia. Depois vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder. De sua claridade a terra ficou iluminada. Gritou com a voz potente, dizendo: Caiu a grande Babilônia, tornou-se morada de demônios, guarita de todo espírito impuro e abrigo de toda ave impura e abominável. Pois como o vinho de sua furiosa prostituição se embriagaram todas as nações, com ela se prostituíram os reis da terra. Também os comerciantes da terra se enriqueceram com seu luxo desenfreado. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, meu povo, para não serdes cúmplices de seus pecados, para não vos atingir parte de suas pragas. Os seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus lembrou de suas iniquidades. Pagai-lhe com a própria moeda
e daí em troca o dobro de suas obras. Na taça que preparou, preparai o dobro, na mesma proporção em que se envaideceu e entregou-se ao luxo. Dai-lhe pranto e tormento, já que disse em seu coração: como rainha estou sentada, não sou viúva nem jamais verei luto. Por isso, num só dia virão sobre ela as pragas, a morte, o pranto, a fome, e ela será devorada pelo fogo, pois poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Por sua causa hão de chorar e lamentar-se os reis da terra, que com ela se prostituíram e se entregaram ao luxo, quando virem a fumaça de seu incêndio. Parados ao longe, com medo de seus tormentos, dirão: ai, ai, Babilônia, grande cidade, cidade forte, porque chegou de vez o teu juízo. Também os negociantes da terra choram e por ela se lamentam, pois já não há quem lhes compre os carregamentos dos navios, carregamentos de ouro e prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino e púrpura, seda e escarlate, todo tipo de madeira perfumada, objetos de marfim, objetos de madeira preciosa e de bronze e ferro e mármore, canela, perfumes e aromas, mirra e incenso, vinho, azeite e flor de farinha, trigo, animais de carga e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vidas humanas. Os frutos de sabor apetitoso te faltam. Todas as coisas mais requintadas e finas desapareceram e já não serão encontradas. Os comerciantes dessas mercadorias, que se enriqueciam, pararão ao longe com medo dos seus tormentos, chorando, lamentando-se com as palavras: ai, ai, grande cidade, que se vestia de linho, púrpura e escarlate, e se ornava de ouro, pedras preciosas e pérolas, porque ficou devastada de vez tanta riqueza. Todo piloto, todo navegante marinheiro, todos que lidam no mar, pararam ao longe e exclamaram ao ver a fumaça do incêndio: o que havia de comparável com a grande cidade? E jogaram pó sobre as cabeças, gritando entre prantos e lamentos: ai, ai, grande cidade, em que se enriqueceram todos os armadores do mar. Por causa de sua opulência, ficou devastada de vez. Alegra-te o céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a nossa causa contra ela. E então um anjo poderoso levantou uma pedra, como uma grande mó, e atirou-a no mar, dizendo: com tal ímpeto será arremessada Babilônia, a grande cidade, e já não será encontrada. Nunca mais nela se ouvirá a voz dos citaristas e dos músicos, dos flautistas e dos trombeteiros. Nem artesão de qualquer arte será jamais encontrado em ti. O ruído do moinho já não se escutará, a luz da lâmpada já não luzirá, nem se ouvirá a voz do esposo e da esposa, porque teus comerciantes eram magnatas da terra, porque com teus malefícios se extraviaram todas as nações, e nelas se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os degolados sobre a terra. O céu celebra o triunfo. Depois ouvi uma voz forte, como de multidão numerosa no céu, que dizia: aleluia! A salvação, a glória e o poder para o nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos. Julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com sua prostituição.
Nela vingou o sangue de seus servos. E pela segunda vez disseram: Aleluia! A fumaça da cidade sobe pelos séculos dos séculos. Caíram de joelhos os 24 anciãos e os 4 seres vivos e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. Do trono saiu uma voz que dizia: Louvai nosso Deus, todos os servos e todos os que temeis, pequenos e grandes. E ouvi uma voz como de uma grande multidão, como voz de muitas águas, como voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque estabeleceu seu reino o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. A esposa está preparada. Foi-lhe dado vestir linho brilhante e puro, pois o linho são as obras justas dos santos. E ele me disse: Escreve: Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. E acrescentou: Estas palavras de Deus são verdadeiras. Lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele me disse: Oh, não o faças. Eu sou um servo como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus equivale ao espírito de profecia. A derrota do dragão e o milênio. Vi então descer do céu um anjo que trazia nas mãos a chave do abismo e uma grande cadeia. Ele pegou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e o fechou, pondo em cima um selo, para já não extraviar as nações até o fim dos 1000 anos. Depois será solto por pouco tempo. Vi tronos e pessoas sentadas, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas dos que tinham sido degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e todos os que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na fronte ou na mão, receberam a vida e reinaram com Cristo 1000 anos. Os outros mortos não voltaram a viver antes de terminarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que tiverem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não terá força a segunda morte. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão por 1000 anos. Terminados os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para extraviar as nações que habitam os 4 cantos da terra, a Gog e a Magog, e reunir todos para a guerra, cujo exército será como as areias do mar. Subirão sobre a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e da cidade amada. Mas descerá fogo do céu e os devorará. O diabo que os seduzira foi jogado no tanque do fogo e do enxofre, onde também a besta e o falso profeta já estarão, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O juízo sobre os mortos. Eu vi um trono grande e branco, e quem nele estava sentado. Os céus e a terra fugiram de sua presença, sem deixarem rastro de si. Vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono. Abriram-se os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. Julgaram-se os mortos segundo suas obras, segundo as obras que estavam escritas nos livros. O mar entregou os mortos que tinham em seu seio,
e do mesmo modo a morte e o inferno entregaram os que tinham. Foram julgados cada um segundo suas obras. A morte e o inferno foram jogados no tanque de fogo. Esta é a segunda morte, o tanque de fogo. Todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no tanque de fogo. Os novos céus e a nova terra. Eu vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu do lado de Deus, ornada como uma esposa se enfeita para o esposo. Eu ouvi a voz forte do trono que dizia: Eis a tenda de Deus entre os homens. Ele levantará sua morada entre eles, e eles serão seu povo, e o próximo Deus com eles será o seu Deus. Enxugará as lágrimas de seus olhos, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem fadiga, porque tudo isso já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que renovo todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me então: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente água da fonte da vida. Quem vencer, herdará estas coisas, e serei de Deus, e ele será meu filho. Os covardes, os infiéis, os abomináveis, os assassinos, os que se dão à prostituição, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Nova Jerusalém. Chegou um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Falou comigo e me disse: Vem que eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me em espírito a um grande monte bem alto e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tinha a glória de Deus. Seu brilho era semelhante à pedra mais preciosa, como uma pedra de jaspe cristalina. Tinha um muro grande, alto e 12 portas. Sobre as 12 portas, 12 anjos e nomes escritos. São os nomes das 12 tribos de Israel. Da parte do Oriente, 3 portas. Da parte do Norte, 3. Da parte do Sul, 3. E da parte do Poente, 3 portas. O muro da cidade tinha 12 pedras fundamentais. Sobre elas, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem falava comigo tinha uma medida, uma cana de ouro, para medir a cidade, as portas e o muro. A cidade estava assentada sobre uma base quadrangular de igual comprimento e largura. Com a cana mediu a cidade. Tinha ela 12 quilômetros, sendo iguais comprimento, largura e altura. Mediu o muro, tinha 144 metros, medida humana, que é a do anjo. O muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao cristal puro. As pedras fundamentais no muro da cidade eram de todo o gênero de pedras preciosas. A primeira de jaspe, a segunda de safira, a terceira de calcedônia, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de cornalina, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisopraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista.
As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como cristal transparente. Eu não vi nela templo algum. O Senhor Deus Todo-Poderoso é o seu templo, e também o Cordeiro. A cidade não tem necessidade de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o próprio Cordeiro. Em seu fulgor caminharão as nações, e os reis da terra levarão até ela sua glória. As portas não se fecharão durante o dia, pois não haverá noite, e levarão até ela a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma impura, nem quem cometa abominações e diga mentiras, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me então um rio de água da vida, pura como cristal, saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua da cidade, de um lado e de outro do rio, havia uma árvore da vida, que dava 12 frutos, cada fruto em seu mês. As folhas dessas árvores eram saudáveis para as nações. Já não haverá maldição alguma, e o trono de Deus e do Cordeiro estará nela. Os seus servos o servirão e verão sua face, e trarão o seu nome nas frontes. Já não haverá noite sem necessidade de luz da lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Ó veracidade das visões garantida. E ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de suceder. E eis que vem em breve. Feliz aquele que guardar as palavras da profecia desse livro. Eu, João, ouvi e vi estas coisas. Quando as ouvi e vi, caí de joelhos para me prostrar aos pés do anjo que as mostrava. Ele, porém, me disse: não o faças, pois eu sou servo como tu e teus irmãos, os profetas, e os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E ele me disse: não guardes em segredo as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue ainda nas injustiças. O impuro, prossiga nas impurezas. O justo pratique ainda a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Eis que eu venho em breve, e comigo minha recompensa para distribuir a cada um segundo suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas túnicas, para terem direito à árvore da vida e entrar pelas portas que dão acesso à cidade. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas sobre as igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela brilhante da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem escutar, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Declaro a todo aquele que escutar a palavra da profecia deste livro: se alguém acrescentar algo, Deus acrescentará sobre ele as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Quem dá o testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve.
Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Tradução: Mateus Roppers. E aqui estamos nós, quem vos fala é Marcelo Fávaro. Sempre tive desejo de começar a narrar a Bíblia, só não sabia por onde, não queria começar pela Gênesis, comecei pelo Apocalipse. Você que não fez a sua inscrição, faça, meu querido amigo. Dá muito trabalho narrar tudo isso, editar principalmente, trazer para você, tá bom? Então faça a sua inscrição, tira um segundinho para comentar o que achou. Se você achar interessante, conveniente, você pode sim ajudar o canal. O canal sobrevive da ajuda de seus ouvintes, seja pelo apoia-se/conto um conto, seja pelas ajudas esporádicas em chave Pix, com a chave marcelofc18@hotmail.com, mas só ajude se o seu coração pedir, se o seu coração achar que essa leitura do Apocalipse foi uma boa leitura. Agora a gente pode pensar aqui sobre o que a gente acabou de ouvir aí. O livro do Apocalipse também é conhecido como Revelação de João. É um dos textos mais misteriosos, ele é muito simbólico, ele sempre foi talvez o livro mais discutido de toda a Bíblia. Ele foi escrito por volta do finalzinho ali do primeiro século da nossa era, né? Já perto do ano 100, quando o cristianismo era bem perseguido pelo Império Romano. Então você tem aí um contexto histórico, e João, esse apóstolo, encontrava-se exilado, né? Estava na ilha de Patmos, e ali ele recebeu essas visões grandiosas, né? Que ele achou obrigação registrar nesse livro. Lembre, né? Aí no finalzinho da leitura, esse anjo, ele meio que dá um sacode no João mesmo. Ó, você não pode deixar isso aqui, você tem que mostrar para todo mundo isso aqui. Ó, e não mude nenhuma palavra, senão o bicho vai pegar para você, hein? Mas antes de mergulharmos em suas imagens impressionantes, é importante a gente entender aqui, né? O Apocalipse, gente, ele não é apenas uma previsão catastrófica sobre o fim do mundo. E essa mensagem de esperança, porque no final a Nova Jerusalém, ela aparece, né? É uma resistência para quem é bom. E em tempos onde, hoje, com internet e redes sociais, parece que vigora a política da falta de humanidade, da falta de simpatia, ser bom nos dias de hoje é um ato de resistência mesmo, né? Então ele fala aqui, em seu coração, esse texto responde às perguntas, né? O que fazer quando tudo parece perdido? Quando os poderosos esmagam os fracos? Quando a fé é motivo de perseguição? E a resposta de João é clara: mantenha-se firme, porque Deus tem a última palavra. E o livro tem toda uma estrutura, né? É uma série de visões. Então ele descreve os selos que se abrem, as trombetas que tocam, as taças que se derramam sobre a terra, e são imagens fortíssimas, muitas vezes até assustadoras, né? Poxa, monstros que emergem do mar, dragões, a besta de 7 cabeças, a grande Babilônia caída em ruínas, tudo isso causa um grande impacto e tem uma influência na cultura hoje enorme. Talvez o livro mais influente da Bíblia seja o Apocalipse, porque eu considero, assim como Lovecraft considerava também, o medo a principal emoção humana, talvez a primeira emoção humana. Então ele fala aqui, mas é aí que está o segredo. A gente tem que encarar o Apocalipse aqui como uma linguagem simbólica. Esses monstros, essas catástrofes, elas não são apenas descrições literais de acontecimentos futuros. Elas são metáforas poderosas, sim, para explicar, para expressar a luta do bem contra o mal, a corrupção dos impérios, a arrogância dos reis, a fragilidade da humanidade diante dessa justiça divina. Então, quando João fala da Babilônia, ele não está se referindo à cidade histórica lá da Mesopotâmia, que já destruída há séculos, mas sim ele está falando de Roma, que era o grande império perseguidor na época, né?
E a besta de 7 cabeças representa esses imperadores, o seu poder esmagador. Então, em outras palavras, se a gente puder dizer assim, João está dizendo aos cristãos: nem mesmo que o império pareça invencível, ele vai cair. Só o reino de Deus é eterno. E ao longo do livro, há também essa cadência de juízos, consolações. Cada catástrofe anunciada é seguida de uma promessa. Cada queda é seguida de uma visão de vitória. É como se João conduzisse seus ouvintes em um movimento de tensão e alívio. Isso aqui ele bate aqui, mas é só para ali, né? Lembrando de que o sofrimento não é a palavra final. O livro do Apocalipse ele não termina no fim do mundo, ele termina na renovação. E o clímax do Apocalipse é a grande batalha entre as forças da luz e da treva, onde o mal é finalmente derrotado. E o desfecho, diferente do que muitos esperam, não é a destruição, é a renovação. Ele descreve aí um novo céu, uma nova terra. A vitória não é apenas sobre os inimigos do presente, mas sobre toda a forma de sofrimento humano. E aqui está, e precisamos ver e enxergar a beleza do Apocalipse, que apesar de seus símbolos sejam assustadores, ele é um livro que fala sobre esperança. A justiça de Deus prevalecerá. E é por isso, ainda hoje, que ele continua sendo muito lido, com grande fascínio. Ele nos lembra que, mesmo em tempos de crise, quando o mundo parece estar desmoronando, existe ainda a promessa da salvação, da renovação, de uma nova Jerusalém. Essa é a mensagem que atravessou todos esses séculos. A escuridão não é eterna. E assim, quando ouvimos o Apocalipse, não devemos apenas procurar sinais dos fins dos tempos, claro que não. Devemos sim perceber a profundidade do que ele comunica, a coragem diante da adversidade, a esperança diante da dor, a fé diante da incerteza. Em outras palavras, o Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre o começo ou o recomeço. Quem vos narrou esse trecho foi Marcelo Fávaro. Até a próxima.